dia Brasil, bom dia mundo, eu sou o Thiago e hoje vamos falar de um dos ícones mais conhecidos da literatura ocidental, o melhor detetive do mundo e residente da 221 da Baker Street em Londres, Sherlock Holmes. Criado em 1887 por Arthur Conan Doyle, Holmes é uma das personagens mais influentes e consequenciais já criadas. É impossível listar as centenas de histórias, personagens e referências que orbitam o investigador londrino. Mas só listando algumas recentes temos Dr. House, Dumbledore, o Coronel Hanslan dos Bastardos Inglórios. Isso sem falar das histórias de mistérios inevitavelmente inspiradas na temática holmesiana, como Scooby-Doo e, obviamente, Batman. Sherlock Holmes é uma obra de domínio público. Por causa disso, houve milhares de reinterpretações da personagem. Na era vitoriana, havia uma miríade de peças de teatro sobre o detetive. E pouco depois da invenção do cinema, veio o seu primeiro filme, um curta-mudo de 30 segundos, chamado Sherlock Holmes Baffled. Hoje, o número de suas adaptações cinematográficas já ultrapassa da centena, e boa parte desses filmes eram propaganda antinazista feitos durante a Segunda Guerra. E tanto Winston Churchill quanto Franklin Roosevelt eram entusiastas da personagem. Roosevelt até apelidou um esconderijo do serviço secreto de Baker Street. E curiosamente, enquanto o personagem era bem quisto pelos líderes dos aliados, o mesmo ocorria no eixo. Holmes apareceu em vários filmes alemães, como O Homem que Era Sherlock Holmes e O Cão de Baskerville, ambos encontrados no bunker de Adolf Hitler depois da guerra. Essa diversidade de obras sobre o investigador da era vitoriana fez com que lhe fossem consagradas características que não constavam na mitologia prima. Por exemplo, hoje, Sherlock é tido como detentor de uma capacidade de dedução praticamente imaculada. Todavia, nos trabalhos de Doyle, apesar de ele ser um prestes detetive, fazia também palpites infundados, e esses, com frequência, provavam-se errados. Outro componente inserido em obras posteriores é a sua senhoria, Sra. Hudson. O mesmo vale para a frase elementar, meu caro Watson, cunhada pelo autor P.G. Wodehouse. E até mesmo as roupas associadas à personagem não estão nos textos de Doyle. Já o conhecido cachimbo e o já citado endereço foram de fato idealizadas por A.C.D. Inclusive, hoje o endereço é sobre seu fictício morador, visitado por pessoas de todo o mundo. Agora, apontando o holofote para o autor. Arthur Conan Doyle era médico, nascido em 1859 na capital escocesa de Edimburgo, numa família que já havia contribuído para a arte e literatura britânica. John Doyle, seu avô, era um artista e cartunista político irlandês, e seu pai, Charles Doyle, era pintor, e sonhava em receber o mesmo reconhecimento que Michelangelo e Da Vinci, mas como não teve, tornou-se um alcoólatra e desenvolveu problemas psiquiátricos. Embora a linhagem masculina de artistas, Doyle disse que uma de suas maiores motivações para escrever foram as histórias que sua mãe, Mary, lhe contava para ele e seu irmão, Innes Doyle. A maioria dessas histórias eram sobre cavaleiros medievais escritas por Walter Scott. A despeito de sua flama pela escrita, Conan Doyle não abraçou a literatura tão cedo. Ele escolheu fazer medicina depois de conversar com um médico chamado Brian Charles Walter, que alugou um quarto de sua mãe. E em 1881, formou-se na área, e depois de 10 anos conciliando o trabalho com a paixão, deixou o ofício clínico para se dedicar integralmente à atividade literária. Em 1884, publicou seu primeiro livro, a narrativa de John Smith. Em 1886, escreveu a primeira história de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, e até 1927 escreveu 62 histórias da persona, sendo 4 romances e 58 contos. No final de 1891, apesar do sucesso meteórico de Sherlock Holmes, Doyle ficou cansado de escrever sobre ele, e numa tentativa de desencorajar a editora a publicar suas histórias, aumentou o preço de seus honorários. Mas logo percebeu que estariam dispostos a pagar quantias ainda maiores, o que acabou fazendo com que se tornasse um dos autores mais bem pagos de sua época. Na formulação do detetive cachimbeiro, ele se inspirou em seu professor Dr. Joseph Bell, da Universidade de Edimburgo. Bell era um renomado cirurgião, tendo até operado a Rainha Vitória algumas vezes. Ele também era capaz de identificar uma doença através de argilosas deduções. Outra base para os trabalhos de Doyle sobre Sherlock Holmes foram as histórias de Edgar Allan Poe. Holmes era um personagem comum para a época. Além de não ter poderes, diferenciando-se dos personagens mágicos, que eram os mais comuns na época, ele era moralmente ambíguo, inclusive ele usava cocaína intravenosa. Devolvendo o foco para o autor agora, ele também ajudou a fazer justiça em um caso da vida real. Em 1908, Maren Gilchrist, uma escocesa rica de 82 anos, foi morta em sua casa em Glasgow, e um broche de ouro com diamantes dela havia sido roubado.
A polícia descobriu pouco tempo depois que um judeu alemão chamado Oscar Slater havia penhorado uma joia que se encaixava na descrição. E mesmo depois da empregada da vítima ter afirmado que não era o broche de sua patroa, pois os diamantes eram diferentes, ele foi condenado a trabalhos forçados para o resto de sua vida. E ele só não foi enforcado porque uma petição com mais de 20 mil assinaturas forçou o rei Eduardo VII a mudar sua sentença. Em 1925, depois de quase 20 anos preso, Oscar Slater conseguiu mandar uma carta para Conan Doyle, que já tentara defender o réu em 1912, mas não tivera sucesso. Depois de 2 anos juntando mais e mais evidências de sua já comprovada inocência, Doyle conseguiu libertar Slater. E ficamos por aqui, pessoal. Lembrem-se de curtir, compartilhar e comentar. Gotta go!